Esse curso de liderança aqui, ele é muito importante por alguns motivos bem fáceis de entender, né? Um dos motivos da gente estar desenvolvendo esse curso, esse treinamento de liderança aqui online, para que você que existe nosso trabalho de grupo familiar, né, de pequeno grupo, de célula, de encontro nas casas, do que você já deve ter experimentado alguma vez na sua vida. Sempre digo, olha, se você está procurando uma igreja presbiteriana, cara, então vai para a presbiteriana, a gente não é uma igreja presbiteriana. Se você está procurando uma Assembleia de Deus, meu amigo, você tem que ir para a Assembleia de Deus, porque a gente não é a Assembleia de Deus, a gente é a Vision. Se você está procurando um amor e cuidado, cara, você tem que ir lá para amor e cuidado, porque a gente não é amor e cuidado, a gente é a Vision. Se tem uma casa do pai, vai para a casa do pai, a gente é a Vision. Então nós temos a nossa identidade própria, né? Não estou menosprezando aqui as outras igrejas, não, pelo contrário, né? Eu sei que eles têm muita coisa boa, tem coisas que eles estão fazendo bem melhores do que a gente tem que olhar para eles e aprender com eles e copiar eles. Então não se trata de achar que a gente é melhor. Se trata de entender a nossa identidade. Tem coisas que a gente vai ter igual todo mundo, né? Por exemplo, a fé básica, né, cristã, a gente vai pensar, todo mundo tem que pensar igual. Que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado, que ele morreu por nós, que um dia ele vai voltar, que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, que para a gente ser salvo nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisa haver uma conversão. Essas coisas são coisas básicas da fé e que a gente, né, todo mundo tem que pensar igual e não pode ser diferente. Peraí, que tem alguém. Achei que tinha alguém pedindo para entrar. Então, isso tudo é igual, né? Mas tem coisas que são diferentes. Então, nós fizemos algumas adequações. Algumas coisas para falar para vocês aqui. A primeira é que o material que eu vou estar falando aqui para vocês, eu escrevi ele. Então, eu tenho ele escrito aqui. Só que tem coisas que vêm na hora, tem coisa que é insight, então é bom você anotar. Mas eu vou mandar para vocês depois o material, para vocês lerem, relerem, estudarem, tirarem suas dúvidas comigo. E a qualquer momento aqui que eu estiver falando, você também pode tirar suas dúvidas e pode estar falando, tá? Então, hoje, o nosso objetivo aqui é falar a respeito das adequações. Por que o nosso grupo familiar, o nosso pequeno grupo nas casas, não se chama célula, não se chama pequeno grupo, não se chama GF, grupo familiar, não se chama life group, que é uma coisa que se usa hoje em dia. Por que que chama hub? Exatamente por isso, que a gente não é um Ctrl-C, Ctrl-V do que as igrejas estão fazendo por aí. A gente tem as nossas particularidades, então a gente tem algumas diferenças. E nós fizemos algumas adequações. Quando nós desenvolvemos o nosso trabalho, nós ficamos ao menos 6 meses reunindo um grupo de irmãos da Vision mesmo, da nossa igreja, e esses irmãos ajudaram a desenvolver, nós desenvolvemos juntos aquilo que é a visão que a gente tem a respeito de pequeno grupo, de célula, de grupo familiar, life group e por aí vai, né? Então, quais são as adequações que a gente fez? Quais são as mudanças que a gente fez? Então, isso nós vamos conversar agora, né? A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito dessas mudanças que a gente fez é a respeito da liderança. Deixa eu fazer uma mudança para ficar mais fácil. É isso. A respeito da liderança. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de célula, existe um trabalho, existe um trabalho nas células que de liderança, né? Vocês, por exemplo, vão ser líderes, vão estar trabalhando como líderes dos hubs, logo, logo vão ter os próprios hubs de vocês, onde vocês vão liderar, e é importante que vocês entendam essa diferença crucial. No movimento celular, existe uma dependência grande na pessoa do líder. Então, o líder, ele é uma espécie de pastor do grupo, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Que nas células e tudo, são os pastores ali, né? Um líder de célula é um pastor e tal. Teologicamente, isso está errado, né? Então, pensando aqui numa doutrina bíblica, né? Numa doutrina pastoral bíblica da igreja, um líder de grupo não é um oficial da igreja. Porque um pastor de uma igreja precisa, biblicamente, ser aprovado pela igreja, ser reconhecido pela igreja, ser reconhecido também por um pastor.
E quando a gente fala de grupo pequeno, de célula, não é assim que acontece. O líder, ele é indicado. Ele é indicado pelo líder da célula, ele é indicado pelo pastor, e ele então começa o grupo dele. Então, ele não pode ser considerado um pastor de grupo, porque o grupo não escolheu ele. Ele está ali no grupo liderando, e as pessoas estão chegando, etc. Né? Então, para se tornar um pastor, é um percurso diferente. Né? Ser líder de uma célula, ser líder de um grupo pequeno, é um passo grande, enorme, para se tornar um pastor. Então, o líder, ele não é um oficial, ele não foi eleito pela igreja. Quando a gente fala de oficiais da igreja, eles precisam ser eleitos pela igreja. Por exemplo, como que uma pessoa se torna pastor na nossa igreja? Existem 3 passos simples, que dentro desses 3 passos simples tem muita coisa acontecendo. A primeira, essa pessoa assume uma atividade, então ela se torna responsável por uma atividade simples da igreja. Se ela se der bem, se ela for fiel nessa atividade simples, ela vai para o segundo passo, que é se tornar responsável por alguma coisa na igreja. Ela pode ser responsável de um grupo, ela pode ser responsável por uma atividade específica que requer algumas características como pontualidade, responsabilidade, fidelidade, etc. Então, ela vai se tornar responsável por um grupo. E o terceiro e último, ela se torna um oficial da igreja. Para se tornar um oficial da igreja, ela precisa ser indicada pela liderança ou pelo pastor da igreja, e depois dessa indicação, ela precisa ser reconhecida pela igreja, precisa ser eleita pela igreja. Então, por isso, o líder de grupo não é um pastor. O líder de grupo, ele é um auxiliar de pastor. Ele é um pastor local, mas não um pastor oficial. É uma distinção grande. A ideia aqui não é dar uma aula de teologia. A gente vai começar provavelmente no ano que vem. A gente quer começar esse ano, mas tá meio entruvado o curso de teologia. Então, se você gosta desse assunto, se você quer crescer nisso, você vai ter que entrar no curso de teologia para entender mais sobre isso, tá bom? Mas não existe essa dependência no líder do grupo. Responsável pelo pastoreio da igreja é dos oficiais da igreja. Então, você se tornando um líder da igreja, um líder de hub, você vai ser um auxiliar de pastor. Então, você vai auxiliar no pastoreio, e isso é uma responsabilidade muito grande, mas não faz de você um pastor, tá? Isso é um passo. Isso quer dizer que os seus liderados, quando você estiver liderando o seu grupo, eles precisam ser ensinados dentro do sacerdócio universal de todo crente. Ou seja, eles têm uma autonomia. Então, quando a gente fala de célula, por exemplo, normalmente a ideia é de que os liderados são seus subordinados, o líder de célula aplica disciplina nas pessoas, né? O líder de célula normalmente está numa posição ali de ser servido e não de servir. Então, a nossa visão de hub, de célula, de grupo pequeno, é diferente. O líder, ele é aquele que serve. Ele não tem ali seus subordinados, né, debaixo da sua tutela, para ele fazer o que quer. Então, já ouvi muita história, vocês devem ter ouvido também. Então, por exemplo, principalmente o movimento G12, né? Até o corte de cabelo da pessoa terminado pelo líder, né? Aquela história, tipo, ó, lava meu carro, carrega minha mala. Eu, às vezes, até brinco com isso na igreja, né? Anda comigo aqui, você é meu, né, o Eliseu de Elias e tal, pode fazer aqui o meu discípulo. Não, o líder de célula, o líder do ramo, ele está fazendo discípulos de Jesus e não discípulos de si mesmo. Então, essa é crucial, e até por isso a gente não chama de célula o nosso movimento de grupos pequenos, movimento de célula mesmo, a gente não chama para não ser confundido com isso, tá? Então, o líder de hub, ele não tem subordinados, ele tem irmãos em Cristo que estão sendo formados à imagem de Jesus. O líder de hub, ele não tem autoridade para aplicar disciplina em membro de grupo. O líder de hub, ele não tem autonomia para poder delegar autoridade para essas pessoas, tá? Então não existe essa autonomia. Então a posição é de servo. E nos nossos hubs, homens ajudam homens e mulheres ajudam mulheres. Por isso, a importância das suas esposas estarem com você nisso. A gente jamais vai colocar uma pessoa para liderar um grupo se a esposa não estiver junto. Então, se a sua esposa é contra, se ela não é a favor, né? Então, a gente não vai conseguir dar para você um hub para você liderar, porque não faz sentido. A sua esposa, ela não precisa ser, vamos dizer, ela não vai ser a líder do grupo, vamos dizer assim, né? Pode ser que seja você mesmo o líder do grupo, não tem problema, mas ela tem que ser uma auxiliadora idônea nisso daí também.
tem que estar ali te auxiliando, tem que estar ali te apoiando, tem que estar ali na retaguarda, para você não cair no risco de ser seduzido, né? De repente está conversando com uma moça, alguma coisa assim. Não, não. Se uma mulher do grupo tiver problema, quem vai ajudar ela são as mulheres da igreja e, em última instância, os pastores da igreja, tá bom? Mas no hub, homens cuidam de homens, mulheres cuidam de mulheres. Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa questão do líder? Alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram é, compartilhar aí? Alguma experiência que vocês já tiveram nessa questão de liderança também, autoritária, alguma coisa assim, em célula? Vocês estão aí? Tá todo De mundo aí? boa, pastor. Acho que é isso mesmo. Tá bom. Vamos passar para Autorar o pau. uma outra adequação que a gente fez no nosso movimento, no nosso trabalho, vocês precisam entender essa diferença, é a respeito da confissão de pecados. Então, por exemplo, no movimento de células, existe a ideia de que o liderado ele tem que confessar os seus pecados é, de tempos em tempos com o seu líder. Por exemplo, vamos pensar aqui num movimento que cresceu muito nos últimos anos, agora deu uma diminuída, né, mas ficou muito conhecido, o MDA. Então, a ideia do MDA, do meu discípulo amado, né, era exatamente isso, o um a um. Então, existia ali uma ideia de você se encontrar uma vez por semana para confrontar o pecado do seu liderado e para ele confessar os pecados dele. Então, você sentava lá, tem um roteiro mais ou menos pronto, que você aprende. Então, chega lá e pergunta, e aí, como é que foi sua semana? Você leu a Bíblia? Você orou? Por exemplo, se o cara já confessou que ele é viciado em pornografia, ei, você assistiu pornografia essa semana? Como é que tá? Então, existe ali uma imposição para a pessoa confessar o pecado dela. Isso não é algo que a gente aprova nos hubs, tá bom? Então, a nossa ideia é um pouquinho diferente, né? Todo pecado deve ser confessado a Deus. A Deus, tá bom? Quando há outros envolvidos, o pecado deve ser confessado a estes envolvidos. E alguns específicos, alguns pecados específicos devem sim ser confessados à liderança da igreja, né? Aos líderes oficiais da igreja. Então quando uma pessoa me procurar lá, fala, pô, cara, eu quero compartilhar com você uma dificuldade que eu tenho, eu não posso ouvir? Não é isso, não entender errado. O que a gente não faz é colocar uma imposição no discipulado. O nosso discipulado ele tem que ser voluntário. A pessoa confia em você. A pessoa quer se abrir com você. A pessoa quer buscar oração porque ela reconhece em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ela vê que você tem intimidade com Deus. Ela está em dificuldade, ela confia em você. É assim. Então, o que você tem que fazer é conquistar a confiança das pessoas e não impor. Eu sou seu líder, então e aí, como é que tá? O que está acontecendo? Impor um constrangimento para a pessoa confessar o pecado dela. Isso não faz sentido, porque não vai produzir mudança, porque a pessoa não queria confessar, ela está sendo, vamos dizer assim, obrigada a confessar. A pessoa não está arrependida, não foi ela que te procurou. É um roteiro, né? Uma vez por semana a gente se encontra. Não, você pode encontrar uma vez por semana com a pessoa para ter tempo de mesa com ela, para sentar com ela, para conversar com ela. Você pode perguntar aí como é que você está, como é que está a sua vida, como é que está a sua espiritualidade. Não tem problema. A questão é aquele lance invasivo, sabe? De você ser invasivo. A pessoa não quer falar e você está invadindo ali a individualidade dela, né? A intimidade dela. Então a gente não aprova isso também. Alguém quer compartilhar alguma coisa nesse ponto? Alguma coisa que você já viveu? Alguma coisa? O Eu, que que você acha disso? Eu queria ouvir um eu, que- pouquinho. eu só pontuando aqui uma coisa interessante, que às vezes as pessoas nos grupos pequenos, elas conseguem ter uma confiança em nós e abrir algum pecado que ela queira abrir com vocês. E nós temos que tomar cuidado de não pegar essa informação e passar para frente, porque ela pode causar inúmeras consequências de se tornar uma fofoca e a pessoa não vai voltar mais no seu grupo, não vai mais confiar em liderança, não vai mais participar da igreja, e isso é muito grave, né? E a gente, cuidando dessa turma, desses grupos, nós temos que orar e pedir para Deus, para o Espírito Santo nos ajudar a ouvir o que eles têm para nos contar, absorver aquilo, não passar para frente. E se for algo
Porque vai acontecer de pessoas chegarem em vocês contando coisas que elas fizeram que é pesado. E aí você tem que chegar na pessoa e falar assim: olha, você me permite conversar com o pastor sobre esse assunto? Se a pessoa falar que permite, você procura o Mateus. Se a pessoa falar, não, eu não te permito, então você ora com ela e ora para que Deus faça ela procurar uma ajuda, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Muito bem colocado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem compartilhar alguma experiência que vocês tiveram assim? É Não? isso que a Carol falou, pastor, é muito importante, porque a gente vê, né, vários casos, né, que sai pela culatra, a pessoa tem confiança na outra e a outra, sei lá, não sei se ela quer glória ou se ela não contém a língua dela, ela acaba passando por uma situação que não é para se passar adiante, né? A gente convive isso na igreja, convive no trabalho, né? E graças a Deus, Deus me dá graça para isso aí. Esse tempo atrás chegou um rapaz no serviço, ele veio trabalhar, ele confessou para mim que ele ia processar a empresa. Foi Jesus. Tive que ficar ausente, né? Fingir que não estava sabendo de nada para não se piorar ainda, nem puxar pro lado da empresa, nem pro lado do colaborador. E acontece a mesma coisa na igreja, né? Às vezes o irmão quer agradar o líder, quer agradar o pastor, quer agradar não sei quem, e às vezes ele não, né, aquela informação, né, ele não consegue segurar. E já vi muito caso de pessoas saindo da igreja por causa disso. Então é uma coisa que nem a Carol falou, temos que tomar muito cuidado mesmo, né? É verdade, com certeza. Quer falar alguma coisa, Lucas, Gustavo? Querem falar alguma coisa? Não, tranquilo, PR. Pode seguir. Também, pastor, top. Posso seguir. Maravilha. Então, beleza, a gente já falou sobre liderança, né? Não ser uma liderança abusiva. Agora a gente falou sobre confissão de pecados. Uma outra adequação que a gente fez na nossa solução à quebra de maldição. Aí aqui, queridos, aqui já é um negócio. Opa, estão vendo aí? Eu acho que deu uma travada, né? Ou tá falhando aí, não sei se é só o meu, se é a internet. Voltou? Estão me ouvindo? Tava travando o seu É, amor. deu uma travada aí. E agora? Voltou? Voltou, Voltou. eu acho que voltou. Ah, então tá. Eu acho que alguém me ligou aqui bem na hora, mas beleza. Voltou, tá tranquilo. Show, show, show. Ah, agora aqui o negócio é mais embaixo. Não se trata apenas de uma adequação, mas de um erro grave bíblico com relação à quebra de maldição. A ideia de quebra de maldição, de libertação, de alguma coisa desse tipo, é uma ideia que não é bíblica, tá bom? Então a gente precisa agora um negócio mais sério isso daqui. Quebra de maldição para nós não é uma questão de, a gente não faz porque não acha legal. Não. É uma questão bíblica. Quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre ele, não há mais maldição sobre ele. Então só existe maldição para aqueles que estão fora da nova aliança, fora do sangue de Jesus. É por isso que a gente não tem, por exemplo, culto de quebra de maldição, incentiva esse tipo de prática, porque a pessoa reconheceu a Jesus como Salvador, ela está livre, ela é liberta. O que a gente precisa fazer é ensinar ela a entender isso, e não ficar criando uma coisa mística de quebra de maldição. O crente que crê que há maldição sobre ele, ele precisa ser liberto das setas malignas, do engano do diabo e da falsa doutrina bíblica, e não de uma maldição em si. Porque se eu creio em Cristo, não há mais condenação, não há mais maldição nenhuma sobre mim. Então, tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, né? Por exemplo, contra Israel não vale encantamento. Uma vez um homem foi contratado, né, pelos inimigos de Israel para poder lançar maldição sobre Israel. E aí o cara falou assim: não adianta eu lançar maldição, porque não vai pegar neles, porque eles têm Deus. Então eu posso lançar o que for aqui. Então, isso é um entendimento bíblico, tá? Não existe biblicamente quebra de maldição para quem reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Isso não significa que uma pessoa possa, que ela não possa estar, ou possa estar, né, com a sua mente aprisionada nas mentiras do diabo. Mas não quer dizer que é uma maldição aquilo. Ela precisa ser ensinada na Bíblia, ensinada na palavra, para ela entender que ela foi livre completamente. Agora, se ela é uma pessoa que tem um demônio no corpo dela, que é endemoniada, a gente crê nessas coisas. Isso significa que ela nunca teve Jesus na vida dela. Uma pessoa que recebeu o Espírito, desculpe, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo não pode, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que tem o demônio na vida dela.
Não tem como, né? O Espírito Santo não vai compartilhar lá o espaço com o diabo, não existe essa possibilidade, tá bom? Então a gente não é de maldição para aqueles que reconheceram a Jesus como Senhor. A gente crê que o evangelho, a palavra de Deus quebra a maldição. E uma vez que a pessoa foi liberta, ela foi liberta, tá bom? Agora, se, por exemplo, o caso de demônio é outra coisa, tá, gente? Pessoa endemoniada, a gente foi lá, orou, expulsou o demônio da pessoa, mas ela não reconhece a Jesus como Salvador, ela não crê em Cristo de verdade, a vida dela é uma vida devassa, uma vida... Aí o que vai acontecer? A Bíblia diz, vai voltar um monte de demônios, piores ainda, e vão habitar nela novamente. Mas aí é porque essa pessoa nunca teve. Deus foi lá, fez uma limpeza, mas ela não recebeu Jesus no coração dela. Ela só foi livre ali, mas continuou vivendo a vida dela, e isso daí vai fazer com que só piore as coisas para ela. Alguma coisa vocês querem falar sobre isso? Questão de quebra de maldição, maldição hereditária, esse tipo de coisa, gente, não é bíblico. Vocês querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida aqui nesse ponto? Não, só agradecer por mais esse conhecimento. Beleza, maravilha. Lucas, pode falar, Lucas, fala aí. Pô, pastor, eu achei que nós ia quebrar umas maldições aí. Fala aí, irmão. Então, meu, eu tava até comprando uns Tava alho. louco pra chamar no cheio. Tava Veio nada, comprando não. uns alho aqui, sal grosso, umas coisas pra gente usar. Ô, Vocês pastor, de estão boa. ouvindo? Não. Sal Tô grosso ouvindo, é tô ouvindo. bom pro churrasco. Eu penso igual também, pastor. Bem parecido, né? Pensamento sobre essas coisas. Amém. Beleza, eu baixei o volume aqui para não ficar essas notificações aparecendo, por isso que eu não estava te ouvindo. Era o volume aqui. Mas legal, tá bom. Maravilha. Fábio, quer falar alguma coisa sobre isso? Dormiu. Pode falar mais alto que eu acho que Ah, o dormiu. celular. Não tem problema, não. Alô, Fábio? Alô, Beleza. dá pra Carol, ouvir? você vai tirar foto, Carol? Vamos ligar a câmera, você vai tirar Agora foto, eu tô pô. ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Pera aí. Beleza. Pera, deixa eu beijar aqui. Esse cara acha que é bonito, né? Ele acha que é bonito lá. Beleza, vamos dar sequência então. Essas são adequações teológicas, tá, gente? Adequações que a gente vê erros no movimento de celular. Ó, alguém ficou com o microfone ligado, acho que foi o Gustavo. Muta aí, Ô, Gustavo. perdão. Ô, Gu, e aí? Tá acontecendo, irmão? O Gustavo tá trabalhando aqui o curso. Vamos lá. Uma outra coisa que também a gente vê como problemático no movimento celular é aquela ideia do supercrente, né? Então, se você não é líder, se você não se tornar um líder, então você não serve. Se você não serve, você não serve. Essa é uma ideia completamente equivocada e também não é bíblica, tá, gente? Nem todo mundo vai se tornar um líder, tá? Então, eu já ouvi muito isso em movimento celular, né? Todo mundo é um líder, todo mundo vai se tornar um líder. Pode ser líder em algumas outras coisas, mas não necessariamente líder de célula, líder de hub. Nem todo mundo tem aptidão para ser líder de hub, tá, gente? É muita responsabilidade, é um dever muito grande. Então, isso também não é uma coisa que a gente acredita, tá? A gente acredita sim que tem pessoas que não vão ser líderes e que vão ser uma grande bênção mesmo não sendo líderes, tá? Então, essa ideia de super crente, né? Todo mundo é isso, não é. Existem pessoas que não vão ser líderes e tá tudo bem. Existem pessoas que não vão participar dos hubs e tá tudo bem, tá bom? Isso é uma coisa importante também. A nossa igreja não é uma igreja em células, tá? Em células. Nós temos células que chamam hub, tá? Então, a gente tem os grupos pequenos, é o nosso modelo evangelístico de comunhão para poder aproximar as pessoas. Então, isso tudo é legal, a gente concorda com isso, mas nem todo mundo é obrigado, quer dizer, nem todo mundo não, ninguém é obrigado a participar do Hub. Se não quer participar, tá tudo bem, não tem problema. Ah, não quero ser líder, tá tudo bem. Não quero multiplicar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Então, a gente não, vamos dizer assim, cria essa ideia, né, de super crente. Também esse é um ponto importante para a gente poder entender. Agora, adequações práticas. Gente, a qualquer momento vocês podem falar, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Adequações práticas de mudanças. Primeiro,
reuniões rápidas. Então, a nossa ideia não é ter reuniões longas. Então, é reuniões ali de 1 hora, no máximo 1 hora e 20, reuniões rápidas. Sem pressão na multiplicação. Então, aquela ideia, tipo, você tem que multiplicar, vem cá, você vai ser o próximo líder, vamos multiplicar, traz gente. A ideia não é essa, gente. A ideia não é essa. Pressão para poder crescer. A gente quer crescer naturalmente. A gente incentiva as pessoas a evangelizar, a trazer mais pessoas, mas não existe essa pressão. A gente só multiplica quando há liderança preparada. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre como que deve funcionar um hub. A nossa ideia é de mais ou menos de 5 a 20 pessoas no máximo, para poder manter comunhão, manter interação legal, no máximo 20 pessoas. Mas pode acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o hub do Denis, né? O Gustavo está aqui, está sendo preparado para liderar, o Edipo não está aqui, que está dando aula, mas também está sendo preparado para liderar. É um grupo que já passou de 20, eu acho que está com quase, tem umas 35 pessoas, quase 40 no grupo dele, e não multiplicou ainda, porque a gente ainda está preparando a liderança. Então, o ideal é no máximo 20, mas às vezes vai passar um pouco até preparar a liderança. Pode ser que o grupo fique com 40 pessoas e não tenha ninguém lá que seja tipo assim, pô, essa pessoa tem conhecimento bíblico, tem testemunho, entendeu a visão, essa é uma pessoa para liderar. Às vezes não vai ter. E a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar só para multiplicar? Só para falar que a gente tem 300 células na nossa igreja? A gente não vai fazer isso, tá? Então, tem que preparar a liderança, tem que sempre estar preparando a liderança. Então, eu tenho aqui o meu grupo, está com 20 pessoas, coloca a pessoa para dar uma palavra, coloca a pessoa para fazer coisas, para fazer uma oração, para fazer uma recepção, para poder com alguém, para já ir preparando ela para poder liderar. E também, Pode falar, Carol. e, tipo assim, por exemplo, eu tô num hub com 40 pessoas, aí me colocaram para liderar outro hub com 5. Aí eu saí dessas de 40 e vou para 5 com uma sensação de frustração. Falou, nossa, eu tava num hub tão grande, o meu tá tão pequenininho. Isso não é motivo de frustração, isso aí é um motivo de alegria, são novas pessoas. Pode ser que chegue novas pessoas ou não, pode ser que fiquem apenas essas. Então, não é uma competição. Eu tô fazendo melhor, por isso que o meu tem mais, eu tô fazendo pior, por isso que o meu tem menos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. De novo, minha esposa é maravilhosa, né, cara? Eu sou demais, obrigada. Muito bom, amor. É isso daí mesmo, gente. O que é um grupo de sucesso? Um hub de sucesso? O que significa hub? A tradução: suporte. Suporte. Um hub de sucesso é um hub que dá suporte para que as pessoas cresçam. Pode ter 5 pessoas no seu hub, cara. Só que ser 5 pessoas que estão crescendo em santidade, que estão crescendo na palavra de Deus, que estão crescendo em adoração, mas o grupo em si, de repente, não se tornou tão grande. Travou de novo aqui. Voltou aí? Voltou, né? Então, Voltou. pode ser que o seu grupo não seja um grupo gigante. A gente vai sempre trabalhar para crescer, a gente sempre vai trabalhar para avançar, a gente sempre vai trabalhar para ter mais gente, porque o propósito é esse, né, gente? O propósito é ganhar mais gente para Jesus. Então a gente não está dizendo que isso não é importante. O que a gente está dizendo é que, às vezes, o crescimento numérico vai demorar, às vezes não vai ser rápido. Então não fique frustrado se o seu grupo ficar pequeno por um bom tempo. Tá bom? Não fique frustrado com isso. Vai trabalhando, sendo fiel a Deus, orando pelas pessoas, cuidando, sendo amoroso, sendo cuidadoso, sendo zeloso, que o crescimento numérico vai ser natural, mesmo que às vezes demore um pouco, tá? Então foi muito bem colocado aí pela minha amada. Beleza. Um outro ponto importante, a nossa ênfase não está na reunião. A nossa ênfase deve ser na vida diária, no caminhar diário. Então, é importantíssimo que você esteja em contato constante com aqueles que você lidera, mandando mensagem, sabendo da condição da pessoa, se a pessoa está passando alguma dificuldade, está passando alguma necessidade na vida dela. Isso é muito importante. A ênfase não está no encontro semanal, a ênfase está na caminhada, na jornada. Nem todo mundo precisa ser líder, já falei sobre isso. Aqui é um ponto importantíssimo também de adequação, gente.
aquela história da gente determinar. Você já deve ter visto isso, isso é um erro teológico também muito grave, tá, gente? A gente determina, a gente declara aqui que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz assim, que aquele que profetiza e não acontece é falso profeta. Então, se você está determinando as coisas, você está declarando as coisas e não está acontecendo, você é um anticristo, você é um falso profeta. Já pensou na gravidade disso? Ah, mas eu determino na fé, se não acontecer, é porque Deus não queria. Está errado, isso é errado doutrinariamente, isso é errado teologicamente. Você pode sim dar uma palavra ali profética, mas saiba que se não acontecer, você é falso profeta. Isso é grave. Isso é uma coisa gravíssima. Então, esse lance de ficar determinando na vida das pessoas, ficar determinando cura, determinando isso, aquilo, outro, isso é muito sério, muito sério. E se você determina as coisas e não acontece, você não pode ser líder, porque você é falso profeta. Então, cuidado, cuidado com isso, tá? Isso é muito sério. De novo, vocês podem falar a qualquer momento aí, tá? Mais um ponto aqui de destaque. A gente já falou sobre isso um pouquinho lá atrás, mas eu vou repetir aqui. O guarda-chuva espiritual, né? O pai espiritual, aquela ideia de que o líder, ele é um pai espiritual, que o líder, ele é um guarda-chuva, e tá todo mundo ali protegido se está debaixo da asa dele. Isso também não é bíblico, tá? A gente está debaixo da asa de Jesus, a gente está debaixo do guarda-chuva de Jesus. Agora, existe sim uma proteção que o líder, ele dá para os liderados? Existe, mas essa proteção, ela é uma proteção do quê? De cuidado, de zelo, de ensino, de instrução. E não tipo assim, ó, se você não fizer o que eu mando, você tá debaixo de maldição, né? Isso daí, esquece, não é bíblico, tá? Mais uma adequação, nós não queremos crescer em detrimento das pessoas. O que isso significa? Significa que a gente não quer crescer, olhar para trás e ver um monte de corpos espalhados pelo caminho, pessoas que morreram. A gente precisa ter a motivação certa, o sentimento certo e a doutrina certa. Só aí é que a gente não vai ver corpos pelo caminho. Pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas ali todas arrebentadas por uma liderança despreparada. Então isso é muito sério, gente, muito sério. Cuidar de um grupo pequeno é muito sério. Você tem que entender a responsabilidade que você tem diante de Deus, diante da igreja e diante daqueles que estão ali com você. Tá bom? Algumas outras coisas que a gente vai fazer. Primeiro, a ideia de não criar um ambiente de competição. Então, a gente vai lutar contra a competição. Então, por exemplo, a gente pode fazer, sei lá, uma festa para celebrar os grupos pequenos, vamos fazer lá Travou? Voltou, né? Voltou? Peraí, gente. Voltou, gente? Vocês estão me vendo? Sim, Voltou. voltou. Ah, beleza. Come on. Não, peraí, tem algum erro aqui, gente. Deixa eu tirar isso aqui daqui, peraí. Vocês estão me vendo? Estão me Sim, vendo, gente? sim. Tô vendo, normal. Que incrível. Eu achei que só funcionava no cabo, que é o meu celular que tá como webcam aqui, mas funcionou mesmo fora. Que da hora, hein, cara? Dá pra fazer um steak lá na igreja, hein? Andando com o celular. Mas beleza, vamos lá. A gente vai lutar contra a competição, gente. Criar um ambiente de competição. Vamos supor, a gente faz lá um mega hub. O que é um mega hub? A gente vai fazer uma celebração para celebrar as multiplicações, para celebrar os grupos. Só que conforme vai crescendo, vocês sabem como que funciona. A gente vai ter supervisores, a gente vai ter redes diferentes. Isso pode criar um ambiente de competição. A gente não está competindo para ver quem é maior, quem é melhor. A gente é uma igreja só, cara. A gente é a Vision. E os grupos, eles todos são da Vision. Tá? Mesmo que tenha redes diferentes, supervisões diferentes, não pode haver esse nível de competição para ver quem é melhor, quem é maior. A gente tem alguns problemas também, por exemplo, naquele famoso encontro com Deus. Já deve ter, talvez, participado de um encontro com Deus, de um face a face, de um PNL, várias igrejas chamam de nomes diferentes. A gente quer ter o nosso acampamento ali, o nosso face a face, o nosso encontro com Deus. É muito legal isso, é muito, para quem participa, é muito impactante, mas ele não pode ser equiparado a um rito de iniciação. O que é um rito de iniciação? Tipo, se você não participar disso,
você está fora. Se você não participar do nosso encontro com Deus, você não pode ser um líder, você não pode. Isso a gente não quer, porque o único rito de iniciação bíblico é o batismo. Tá? Então, a única coisa que você pode colocar como, vamos dizer assim, barreira de entrada para as pessoas se tornarem membros da igreja é o batismo. Fora do batismo, não tem nenhum outro rito, tá bom? Então, essa ênfase, né, no encontro com Deus, no Peniel, no face a face, isso a gente não tem. Então, é possível que no ano que vem, no carnaval, a gente faça um acampamento. É possível que a gente faça isso, tá, gente? A igreja está crescendo, então vai ser um negócio legal. Cara, nos acampamentos, você já participou de acampamento, sabe qual é, cara? Parece que o mover do Espírito Santo é diferente, porque a gente está ali, a gente está em regime de, sei lá, de separação completa, né? Consagrado, buscando a Deus, num ambiente preparado para aquilo. Então é magnífico. Então a gente incentiva isso, mas não existe aquela obrigatoriedade. Pô, cara, se você não fizer isso, você não pode ser líder, porque tem gente que não vai querer. Tá? Tem gente que é Caxias, tem gente que não gosta de mato, tem gente que não tem problema. Vocês estão entendendo, gente, qual que é a nossa visão? A visão da Vision? A gente não vai fazer aquele negócio que é religiosidade. O que é a religiosidade? Se você não rezar a nossa cartilha, se você não fizer isso, você está fora. Você não serve. Isso é religiosidade. A gente não está criando uma religião. A religião já existe, é Jesus. Tá? A gente é uma igreja, a gente precisa ter organização, a gente precisa ter as nossas normas, as nossas regras, tá legal isso daí. Mas o que a Bíblia não proíbe, a gente não proíbe. O que a Bíblia não manda, a gente não vai mandar. Tá? Então, isso daqui que é importante a gente entender. Uma outra coisa também que a gente não apoia é as pessoas que passam mais tempo no ministério do que com suas famílias. Então, isso daqui para a gente é muito caro, isso a gente não abre mão. Família vem antes da igreja. A gente não abre mão disso. Tá? Isso daqui para nós é fundamental. Primeiro a família, depois a vision. Vocês estão entendendo esse negócio? Existe uma diferença aqui. Eu não estou falando da igreja invisível, tá, gente? A igreja, o que é a igreja invisível? É a igreja de Deus espalhada pelo mundo. A igreja de Jesus. Isso daí, a gente está conversando aqui, a gente é igreja, entendeu? Se eu estou sei lá, no Paquistão, eu sou igreja. Nesse sentido, a gente é igreja. Eu estou falando de uma outra parte da igreja, que é quando ela se junta. Porque senão a gente cai até naquele engano dos desigrejados. Né? Eu sou igreja na minha casa, eu aqui e a minha família, nós somos igreja. Não está errado, tá? Eu, na minha casa, eu não sou igreja local. A gente precisa respeitar o desenvolvimento de uma igreja local de acordo com a Bíblia, tá bom? Então, não é isso. Mas eu sou igreja, sim, na minha casa. A igreja universal, a igreja, não do reino de Deus, né, gente? A igreja invisível, a igreja espalhada pelo mundo. Eu sou a igreja. Entendeu? Nesse sentido, sim. Mas a gente tem as nossas regras, a gente tem as nossas normas, e a igreja local não pode nunca substituir a família. Vou dar uns exemplos práticos para você. Por exemplo, a gente não tem, normalmente, deixa eu até ver aqui no calendário, que eu já vou falar para vocês qual que vai ser o nosso último culto do ano. Vai ser muito legal, gente. Dezembro. Dessa vez vai dar para ser dia 25, à noite, né? Provavelmente vai dar. Provavelmente o culto deve ser dia 25, mas vamos ver isso daí certinho. Claro que não. 25 é o Natal, maluco. Então, É o exatamente, dia do Natal. Então, exatamente, é domingo. Bom, isso aí eu vejo depois. Mas normalmente a gente para dia 23 as programações na igreja e a gente volta apenas no segundo domingo de janeiro. Então, por exemplo, o segundo domingo vai ser dia 8. Então a gente já sabe que a gente volta dia 8. A gente não tem culto da virada, a gente não tem uma celebração da virada, a gente tem um culto, e nosso culto provavelmente deve ser no dia 23. Provavelmente, tá? Eu vou ver isso depois, que é uma sexta-feira. Então é uma celebração, uma grande festa, que é a despedida do ano. A gente faz um encerramento, é muito lindo. A gente fez ano passado, foi extraordinário, muito lindo. E a gente para. Então você pode viajar com a sua família, você pode passar o Natal em outra cidade, você pode cultuar, principalmente quem serve, né? Quem está ali servindo todo final de semana, vai ter um descanso. Então isso é muito legal. Às vezes no começo, se você vem de uma igreja que sempre teve festa da virada, de uma igreja que sempre teve celebração de Natal, isso daí pode te assustar, mas você vai ver o quanto isso vai ser bom para sua família, tá? Então a gente preza muito para isso. Nunca, gente, nunca a família vai vir depois da Vision. Primeiro família, depois Vision.
Então, primeiro Deus, né? A igreja invisível, nosso relacionamento com Deus. Então, primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois, família. Eu, a Carol e o Nicolas. Então, se eu tiver que frustrar vocês, se eu tiver que escolher, vamos lá, vamos pensar aqui numa escolha. Sei lá, eu tenho que escolher se eu vou frustrar vocês ou se eu vou frustrar a Carol e o Nicolas. Gente, já vou adiantar para vocês, vocês vão ser frustrados. Eu não vou frustrar minha esposa Lero, lero! por causa de vocês. Ema, ema! E isso é algo que eu quero ensinar para vocês. Se você tiver que frustrar a mim como seu pastor, você vai falar, pastor, eu sinto muito, cara, mas eu não posso fazer isso com a minha esposa. Eu vou olhar para você, cara, e vou ficar com vontade de dar um soco na sua cara e vou falar assim, cara, esse cara aprendeu certinho. Mas mesmo com vontade de dar um soco na sua cara, eu falar, esse cara aprendeu certinho, é isso mesmo, é a família em primeiro lugar, depois a vision, tá? Isso é muito importante. Agora, gente, presta atenção. Tem gente que é problema, né? Aí a pessoa pega isso, a gente só tem um culto por semana na nossa igreja, só no domingo. Olha só, um dia de 7. Aí o marido fala assim, ó, hoje eu não tô afim de ir na igreja não, o pastor falou que primeiro é a família, depois é a igreja, então você vai ficar comigo aqui. Gente, aí tá errado, é pecado um negócio desse, mas não é possível. Agora, se a gente tem 4 cultos na semana, a gente tem, sei lá, 5 programações na semana, você está sobrecarregado com a igreja, aí está errado. Mas a Bíblia também diz para a gente cultuar juntos. Então, é uma norma bíblica isso aí. Aí você também não leva para o outro extremo. Você viveu um extremo lá de sobrecarga, aí agora você fala assim, não, agora primeiro é família, então não quero saber de igreja. Você vai estar pecando também contra Deus, tá? Então, não confunda as coisas, beleza? Isso é importante também. Vamos lá. Mais uma coisa aqui de adequação, aquela história de lindos por dentro, secos por fora. Ou melhor, né? Por dentro secos e por fora lindos. Né? Aquela história de por dentro, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Gente, sepulcro caiado. A gente é muito bonito na aparência, no louvor, na palavra, por dentro a gente está quebrado, não tem vida devocional, não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com o Espírito Santo. Está erradíssimo isso. A gente não pode, de jeito nenhum, fazer. Gente, vocês estão escutando? É meu cachorro. Ele está raspando a porta. Espera aí que eu vou mandar ele embora. Só um minutinho. Nicolas, põe o papai para fora, filho. Ele está raspando a porta aqui. Por favor. Aí, beleza. Agora sim. Então, gente, não se enganem, né? Porque Deus vocês não enganam, eu vocês enganam, mas Deus não. Se não tiver relacionamento com Deus, intimidade com Deus, vida com Deus, não vai dar certo, tá bom? Você vai se arrebentar. Mais uma coisa de adequação, liderança despreparada. Pensa no seguinte, você não é dono do seu hub. Se você não estiver preparado, se você estiver em pecado, se você não estiver vivendo uma vida de acordo, você pode ser destituído da sua liderança. Então já se prepara para isso, tá, gente? Você não é dono do seu hub. Você é um líder ali, você está servindo a Deus ali, você está servindo a igreja ali, mas não é seu, você não é dono. Então, liderança despreparada a gente não vai aceitar. Mais uma aqui, e em último lugar, nós não somos uma igreja em células. Eu já falei isso, vou repetir. Nós somos uma igreja que tem células. Nós não somos uma igreja em células. De novo, a pessoa não quer participar. Tá legal, gente. Sem constrangimento, sem nível de exigência. O que a gente não vai aceitar é, por exemplo, assim, ó, vou pegar aqui, tô vendo aqui no vídeo, a Ana e o Lucas estão juntos ouvindo. A Ana não quer participar, pastor. O que a gente não vai aceitar é só o Lucas participar. Aí não tem como aceitar, entendeu? Aí não dá para aceitar. Por que não dá para aceitar? Porque a gente vai atrapalhar o casal. E como eu disse, família em primeiro lugar. Então, ou os dois estão juntos, ou a gente não vai pôr na liderança só o Lucas ou só a Ana. Se o Lucas não quiser. Não dá para fazer isso. Tem que ser o casal. Estamos juntos e tal, senão não vai funcionar. Tá? Agora, a família não quer participar da célula, tá tudo bem, não tem problema, não é obrigado a participar. Ah, eu não gosto, pastor, não gosto de abrir minha vida, não gosto de abrir minha casa. Precisa amadurecer, precisa crescer como crente, precisa crescer como pessoa, mas tá legal. Cara, uma hora Deus vai te dar entendimento. A gente não vai brigar por causa dessas coisas. Tá bom? Agora eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre tudo isso que eu falei, o que vocês acham. E vamos lá. Briguem não, gente.
É um de cada vez. Você vai falar de hospedeiro da próxima vez ou é hoje? Não, hoje é só adequação. Só por que que a gente não chama célula, a gente chama hub. Ô, Acho pastor, que ficou tudo muito bem. desculpa, Gu, fala, irmão. Vamos Pode começar falar. pelo Gu. Começa pelo Gu. Vai, Gustavo. Nada, eu acho que ficou tudo muito bem claro, muito bem esclarecido, né? Alguns posicionamentos importantes de o porquê, como, né? Também visão, né? Da igreja como um todo. Acho que ficou muito bem claro. E muito mais leve, né? Por exemplo, eu já vim de outras igrejas com outras visões, e até visões hereges, podendo dizer agora, né? E, enfim, ficou bem mais claro, bem mais objetivo, algo bem mais simples, né? Sem peso real, não tem aquela questão, você tem que multiplicar, você tem que liderar, você tem que fazer líder novo, e blá, 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 blá. Enfim, acho que esse é o caminho, essa é a pegada, e tem tudo para dar certo, tem tudo para a gente fazer um ótimo trabalho evangelístico, como você pontuou, né? E eu acho que é isso. Vamos lá, gente. Lucas, É estava isso falando. aí, é exatamente isso aí que o Gustavo falou. Quando a gente fazia a célula, eu ainda quando eu comecei, eu tinha muito essa visão mesmo, tanto com questão de horário, questão também de discipular, de como se comportar nessa área. Também como, tipo, eu como homem, tá em contato só com o homem, a Ana com as mulheres. Até quando nós pegou os jovens, ficou bem parecido. Essa dinâmica eu acho, sempre achei bem legal. E é isso aí, pastor. Acredito que se a gente manter essa visão aí, a gente vai longe. Ana, fala aí, Ana. Você pegou o finalzinho, né? Tava trabalhando, mas finalzinho que você pegou, o que que você achou? Ah, eu não ouvi muito, mas é, foi o que eu até perguntei pro Lucas por que que não chama, né? Depois eu falei pra ele gravar pra mim, e aí depois eu vou assistir. É o pastor gravou. Ele gravou? Gravou. Tá gravado, né? Mas eu acho o bom da célula é justamente essa comunhão que a gente não consegue ter dentro do culto, porque querendo ou não é tudo muito corrido, né? A gente sai, aí já tá tarde, aí não dá para conversar. Na célula dá para ter esse momento ali de conversa, de você conhecer um pouco melhor as pessoas, então eu acho bem importante. Não é célula, né? Calma que eu vou me adaptar. Tranquilo, não tem problema. A gente não tem crise de chamar de célula. Muitas pessoas chegam em mim, a célula não faz nada, deixa tranquilo. O importante é a gente entender a diferença, entendeu? Não é questão do nome, Uhum, é a diferença. Mas depois Top. você vai ouvir, você vai ver que tem bastante diferença. uhum. Sendo um marqueteiro, o nome é mais uma questão de branding, tá? Brand é identificação e tudo mais. Então é importante falar também, mas se não falar, não tem problema. Não, calma. Show. É só uma adaptação, eu chego lá. Tá ótimo. Você também gostei dessa visão, pastor, porque só participei, né, de algumas células, né? A célula anterior que eu participei foi do Ricardo, onde que ele tá magoado comigo até hoje, que eu casei com a irmã dele. Aí você tá de brincadeira. Ô, Fábio, foca pro seu irmão. E, Fábio, só você, irmão. Ai, ai. Mas essa questão foi muito bom, porque eu não entendia muito, porque eu sou assembleano desde nascimento, mas nunca fui aquele do reteté, eu sempre fui o mais conservador, né? Analisava bastante, via bastante, e sempre ficava muito assim com essa questão da célula, o que que é esse movimento, porque, que nem o pastor falou, né, muita gente, é uma coisa de louco, né? Seguia o líder da célula, e também quando eu tava indo, acho uma igreja que o Diego tava frequentando, namorando, teve um caso doido ali de um líder de célula ali, que ele fez um regaço ali na liderança ali, questão de pecado, e ele aconselhava uma coisa e ele fazia outra coisa totalmente diferente, né? Então, é muito bom saber isso aqui. O líder, ele não é o pastor, né? Quem que é o pastor é aquele, né, ungido por Deus ali, que foi consagrado à igreja e está todo mundo de comum em acordo. Então, a gente sabe onde que cada um, né, o limite de cada um, né, onde tem que socorrer, né, qual que é o limite que cada líder faz na célula, né, é muito bom saber isso aí. Top. Maravilha. O Gu já falou. Não sei se a Gabi tá ouvindo aí, mas se ela quiser falar alguma coisa também, tá ouvindo? Ela tá aí ou não, Gu?
Tá aqui do meu lado, tá? Ele e a Sofia aqui. Ela quer falar alguma coisa? Ela tem vergonha, falou que não. Tá de boa, Ô, não tem louco, problema. mas só tem 5 pessoas? Tá Fala um bom. oi, pelo menos, pra nós. Ela tá falando, ela tá vendo no vídeo lá. Gente, tá bom então. Deus abençoe vocês, ó, certinho, em 1 hora de treinamento. 9h30 agora. Na próxima aula nossa, nós vamos falar sobre a funcionalidade do Hub, como ele funciona na prática, tá bom? Então, talvez essa a gente vai ter que dividir em 2 aulas, porque é bem longa. Se a gente conseguir falar tudo em 1 hora, vai ser um milagre, mas normalmente não. A gente tem que dividir em 2, tá? E aí a gente finaliza. Então, são essas adequadas para a gente entender e como funciona. Porque vocês estão Tá Tá bugando, pastor. cortando. Tá cortando aí de novo. vendo agora? Travou. Voltou. Então tá bom, gente. Então vocês estão participando, né? Vocês estão lá vivendo, vocês estão vendo. Então não tem por que a gente alongar o negócio também aqui. A ideia é só essa, a gente mostrar as adequações e mostrar como funciona. Então a gente vai falar item por item como funciona, como a gente organiza, como a gente multiplica, cresce, a gente vai falar de tudo isso daí, provavelmente dividido em 2 aulas, mas talvez a gente consiga fechar na próxima aula, tá bom? Então, quinta-feira que vem, a gente se encontra para poder, no mesmo horário, na mesma bate-caverna, no mesmo canal, para a gente poder finalizar. Caroline Martins da Silva Dantas, por gentileza, faça essa oração agradecendo por esse tempo que nós passamos aqui.